viemos entregar hoje à noite. A aula de hoje tem a ver com recursos. Nós falamos sobre missão, visão, é o que nós temos construído na nossa jornada até esse momento. A gente falou sobre a missão, né, a nossa missão de vida, entendermos qual é a razão de nós estarmos aqui. Nós falamos na segunda aula sobre visão, né, olhar para o futuro e ter uma visão clara daquilo que nós queremos ser, tá? Então, é trabalhar o ser. E na terceira aula nós falamos sobre valores, aquilo que é muito importante para mim, tá? Então, quem está acompanhando desde o primeiro momento, desde a primeira aula, é importante, né? E quem também está acompanhando, seja aqui ao vivo, ou seja lá pelo canal do YouTube, é importante ter essas declarações escritas, né? A gente tem passado os exercícios, as tarefas lá, os documentos, justamente para vocês irem escrevendo. Porque no momento como a aula de hoje, a gente tem muito claro a nossa missão, visão e valores faz uma grande diferença para aquilo que nós queremos entregar para o mundo, para a transformação que nós queremos ser no mundo, tá? Então, a aula de hoje, o tema da aula de hoje traz uma pergunta. O que você tem nas mãos? Se você puder olhar agora para as tuas mãos, o que você tem nas mãos? Olha para a tua missão, olha para a tua visão, para os teus valores, aquilo que é muito importante para você e percebe o que é que você tem nas tuas mãos. E o que eu estou querendo saber em relação a isso? Se você prestar atenção na visão que você escreveu, aquilo que você quer ser em algum tempo, o que você precisa em nível de recursos para alcançar essa visão? Então, se eu quero ser um agente de transformação até o final de 2023, que recursos eu preciso para alcançar essa visão? E aí, recursos, eu estou falando de finanças, conhecimento, comportamentos, pessoas, tá? Tudo aquilo que está ao meu redor, tudo aquilo que está disponível para que eu alcance a minha visão. Então, o centro da nossa jornada da felicidade está na nossa visão, naquilo que nós queremos ser. A nossa felicidade, ela é contemplada com aquilo que nós somos. Se a minha visão está alinhada com a minha missão de vida, eu sou feliz. Se a minha visão está alinhada com a minha razão de existir, eu sou feliz. Às vezes as pessoas me perguntam, Alex, como é que você está? Você está feliz? Eu digo, não estou feliz. Eu sou feliz. Independente se eu estiver num dia ruim, num dia de meio a autoestima um pouco mais baixa, ou ali meio pressionado pelas circunstâncias da vida, eu sempre digo, eu sou feliz, por mais que eu esteja naquele dia que realmente as coisas parecem que não estão fluindo bem. Por que eu digo isso? Porque eu estou conectado com a minha razão de existir. Então, quando a gente está conectado com a nossa razão de existir, com a nossa missão, quando a gente entende qual é o nosso propósito naquilo que nós estamos fazendo, e é algo maior, é como eu digo, não no nível, não em tema de religiosidade, mas a espiritualidade, quando eu estou conectado com a minha espiritualidade, com a minha essência, não existem adversidades que me façam sentir infelicidade. E aí as pessoas falam, mas Alex, felicidade é um estado momentâneo. Concordo. Para mim, a infelicidade é um estado momentâneo, porque conectado com a minha razão de viver, eu vivo feliz. Então, a visão na nossa jornada da felicidade, ela é o ponto focal. É aonde a gente tem que estar olhando e a gente precisa ter muito claro aquilo que nós precisamos para alcançar o que nós queremos ser em algum tempo futuro. Agora, o que acontece
quando levam tudo o que você tem? Vou repetir a pergunta. O que acontece quando levam tudo o que você tem? Levaram todos os teus recursos, mexeram com tua motivação. Alguém te disse alguma coisa que te ofendeu e te deixou triste. Alguém entrou na tua casa e levou um recurso precioso. Você está parado no semáforo, alguém vai lá e de repente roubou o carro, fez qualquer coisa. O que acontece quando alguém leva tudo que você tem de mais importante? Quando alguém leva um recurso teu? Existe uma mulher, né? Pena que eu não vou mostrar a foto dela aqui, mas eu vou depois compartilhar a história dela lá no grupo, chamada Edith Eva. E um dia levaram tudo da Edith. Levaram o sonho dela ser bailarina. A Edith, uma judia, vivendo, agora me fugiu, mas na Alemanha, se não me engano, pela região ali. Ela e a família foram feitas prisioneiras do Holocausto. E o sonho de Edith era ser bailarina. E ela estudava, ela treinava para isso. Mas um dia, os alemães, os nazistas entraram na sua casa, fizeram prisioneira ela, a irmã, a mãe e o pai. Os pais foram levados para um campo de concentração, enquanto ela e a irmã foram levadas para outro campo de concentração. E ela foi parar em Auschwitz. E ela escreveu um livro sobre isso, A Bailarina de Auschwitz. Edith não se tornou bailarina. Roubaram tudo que ela tinha no Holocausto. Ela ainda é viva hoje e é uma das sobreviventes do Holocausto, trazendo à memória todas as pessoas que ficaram nos campos de concentração. E teve um determinado momento em que ela e a irmã, assim que chegaram num campo de concentração, elas foram levadas para um ambiente e elas foram levadas para esse ambiente e lá elas tiveram as suas cabeças todas raspadas. Elas ficaram carecas. E havia um detalhe muito importante. A irmã dela era uma mulher muito vaidosa, era uma jovem muito vaidosa. E ao ter os seus cabelos raspados, deixado a cabeça careca, a irmã dela se vê em prantos, em estado de choque, porque tiraram dela aquele recurso que era muito, muito, muito precioso. A beleza dela era algo perceptível, conta a Edith no livro. E olha que interessante. O quanto nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo quando nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias que as outras pessoas. Da Edith, tiraram o sonho dela ser bailarina. E da irmã, tiraram a beleza dela, raspando a cabeça lá, como a gente fala hoje em dia, no zero. E a irmã dela entra em estado de choque profundo. Edith, sensibilizada com a dor emocional que a irmã estava tendo, porque não era só raspar o cabelo, era como se tivessem tirado dela toda a dignidade de uma mulher. Toda a dignidade de uma mulher, quando rasparam a cabeça da irmã da Edith. Mas uma coisa se sobressaiu. A Edith olha para a irmã dela e fala: que olhos verdes tão lindos que você tem. Que olhos verdes tão lindos que você tem. E olha que interessante. O que que nós aprendemos com a história da Edith, com esse fragmento do que é o que está escrito no livro A Bailarina de Auschwitz? O que que nós aprendemos com isso?
Muitas vezes nós vamos estar olhando para um recurso que nos foi tirado, ou que a gente não valorizou e perdeu e queria e precisa agora e não tem mais. Mas existem outros recursos. Muitas vezes a gente está olhando muito para um determinado recurso, muito para um determinado caminho, e está deixando de perceber o que existe ao nosso redor que pode nos ajudar a sermos quem nós queremos ser. E a gente precisa de um processo muito profundo, de uma atenção muito grande, de escutar, mesmo quando alguém não está falando nada. Escutar a nossa intuição. E aí, quando a gente está ouvindo alguém falar, escutar a sabedoria que pode vir de alguém falando com a gente, para que a gente possa. Aí a Vânia está compartilhando. Obrigado, Vânia. Para que a gente possa entender o que nós temos nas nossas mãos, que nos ajuda a alcançar a visão, os objetivos que nós queremos na vida. Porque se eu ficar olhando somente para o cabelo que me foi raspado, eu vou ficar olhando para a circunstância que me traz infelicidade. Mas a partir do momento que eu percebo que olhos lindos verdes eu tenho, ou seja, que outros recursos eu tenho, eu vou viver, mesmo numa situação difícil, conectado com a minha missão de vida, olhando para a minha visão, e eu vou viver de forma feliz. Felicidade não é o estado em que nós estamos, mas é a qualidade da conexão que nós temos com a nossa missão de vida. Por isso, eu convidei vocês para participarem comigo da Jornada da Felicidade. Felicidade não é o estado momentâneo do agora, é a conexão com a nossa missão de vida, independente do que aconteça. Se nós estivermos conectados com a nossa missão, com o nosso propósito, olhando para onde nós queremos chegar, nós vamos ter uma jornada de felicidade. Para de olhar para o que está fora das tuas mãos. Para de olhar para a grama do vizinho e olha para as tuas mãos. Olha para a tua grama. Por mais que ela esteja seca, por mais que a grama esteja amarelada, pega a água, rega e espera ela ficar verde. É isso quando a Edith está falando para a irmã dela. Que olhos lindos você tem. Então, muitas vezes a gente está olhando para a grama do vizinho, a gente está pensando na idealidade, no que seria ideal para nós termos, estamos esquecendo que o que nós precisamos para fazer o que tem que ser feito está nas nossas mãos. E olha que coisa bacana para a aula de hoje. 10 minutos antes da gente começar, eu testei tudo. Conexão perfeita, câmera funcionando, música de fundo, slide passando, e na hora cravada de começarmos essa aula, conexão fica ruim. E aí, se eu fico bravo, estressado e digo hoje não tem aula porque não vai ser do jeito que eu planejei, o que acontece com a minha visão em ser um agente transformador? O que acontece com a minha conexão de vida? Eu não vivo, eu não tenho a oportunidade de, quer dizer, eu deixo a oportunidade passar de exercê-la. Então vamos sem slide, vamos fazer o que tem que ser feito. O mais importante não são os slides. O mais importante é o conhecimento que a gente precisa obter, é aquilo que a gente precisa compartilhar um com o outro aqui no grupo. E aí vem a Vânia para nos brindar compartilhando os slides que ela também tem acesso. Então, a gente precisa parar de olhar para aquilo que está fora das nossas mãos e começar a olhar para as nossas mãos. Porque por mais que elas pareçam que estejam vazias, ainda assim elas são capazes de produzir aquilo que nós precisamos fazer para viver a nossa visão.
Qual é a cor do teu olho verde? Fala para mim. Qual é a cor do teu olho verde? Alex, você já está dizendo a cor do meu olho? Não. A irmã da Edith tinha olhos verdes, lindos. Ela poderia ter perdido o cabelo e a Edith viu nela algo tão precioso. Qual é o recurso que você precisa e que você não está vendo? O que você precisa fazer para ser quem você quer e você não está percebendo que recurso é esse e que está nas tuas mãos? Né? Se a gente estivesse num lugar bastante frio, eu ia falar para você, tira a luva. Mas a gente está aqui, nosso grupo de hoje, nós estamos aqui no Nordeste, onde faz muito calor e ninguém está usando luva. Qual é a cor do teu olho verde? Qual é o recurso que você tem e não está utilizando? É teu conhecimento? É um comportamento em algo que você é bom? Muitas vezes a gente quer fazer um caminho para ser aquilo que nós queremos ser e nós estamos deixando passar os melhores recursos, porque a gente não está olhando para realmente aquilo que nós temos na nossa mão. Esses dias eu estava revendo o meu planejamento para 2022, dentre as metas que eu estabeleci, porque uma coisa é a gente planejar e a outra coisa é as coisas irem caminhando. E aí eu estava olhando e vendo que determinados resultados não estavam indo como eu gostaria que fossem. E outros estavam me surpreendendo. Eu falei, opa, então a energia está nesse tipo de trabalho. Então, eu vou colocar mais energia aqui para que o resultado se expanda. E olha como isso é incrível. Um dos principais recursos que nós temos é a energia, é a atenção que a gente dá. Se a gente dá atenção para aquilo que não traz resultado, a gente não tem resultado. Se a gente dá atenção naquilo que está fluindo bem, naquilo que está dando resultado para a gente vai ter o resultado que a gente está buscando e fiquem preparados para serem surpreendidos com aquilo que possa vir para você. E tudo isso é o que eu chamo de estado de mente. É como eu organizo as coisas na minha mente, no meu mindset, na minha configuração de mente, para poder ter essa sensibilidade de olhar para onde eu quero chegar e saber exatamente o que eu quero fazer. Então, a aula de hoje ela fala sobre que recursos eu preciso para alcançar a minha visão. E aí eu volto àquela pergunta de início. O que você tem nas mãos que você pode utilizar para poder viver a tua visão de futuro? Tá? E existem dois tipos de recursos. Aqueles que eu já tenho nas minhas mãos. Aqueles que eu já tenho disponível. Tá? Aquilo que já é da minha posse, da minha propriedade. Eu já tenho domínio sobre isso. Seja uma formação, seja, aqui eu até coloquei alguns exemplos, né? A minha graduação, cursos de autoconhecimento, determinação, rede de contato, né? Então, o que eu tinha para poder realizar a aula de hoje? Pelo menos a conexão com a internet que está funcionando pelo smartphone. Né? Nossa primeira aula pelo smartphone hoje. Né? Uma aula. Olha só como essa aula está muito rica, gente, relacionada ao conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Estava tudo pronto, como eu disse. Camila chegou agora, seja bem-vinda. Mas quase nós não começávamos a aula, quer dizer, mesmo que fosse um pouco mais tarde, Camila, tudo estava testado, funcionando, e de repente deu um problema na internet aqui e nada estava andando. E aí começamos a aula utilizando um recurso, né, o que eu chamo de gogó, falando, e aí de repente a Vânia vem, tem acesso aos slides e está compartilhando aqui.
os slides para gente. E a coisa está fluindo. Olha que interessante. Olha que aprendizado eu trago para mim e compartilho com vocês. Quantas vezes na vida a gente deixou de realizar aquilo que nós tínhamos para realizar porque de repente um detalhe não estava do jeito que a gente queria. E hoje a gente poderia não ter aula por problemas técnicos, mas a gente está utilizando os recursos que a gente tem, o smartphone e a excelente conexão que vem por ele, a Vânia compartilhando os slides e a gente aqui nesse fluir de conhecimento, vivendo a nossa jornada da felicidade. E existe um outro tipo de recurso. Então, para a aula acontecer, eu estou utilizando todos os recursos que estão nas minhas mãos. Não são os ideais, como eu gostaria, como eu planejei, mas são os recursos que eu tenho e a nossa aula está acontecendo. Agora, para alcançar a minha visão como agente de transformação, eu preciso de outros tipos de recursos que eu ainda não tenho, que eu preciso ter. E aí, no exemplo, eu coloco para vocês. Eu preciso de uma especialização, preciso falar inglês, preciso aprimorar a minha comunicação, preciso ser objetivo. Então, eu trago aqui conhecimento, né, técnicas, comportamentos que eu preciso desenvolver para poder alcançar a minha visão. Tá? Então, recapitulando, desde o que nós vimos na primeira aula, nós percebemos lá na aula 1 qual é a nossa razão de existir, o que nós estamos fazendo neste mundo. Em segundo, nós falamos sobre visão, sobre aquilo que eu quero ser em algum tempo futuro. E na última aula a gente falou sobre aquilo que é muito importante para a gente. Nós falamos sobre valores, que nos ajuda, que nos rege os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E a gente precisa consolidar. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, 2 e 3, os links estão no grupo do WhatsApp. Assiste e consolida isso mediante os materiais que já foram enviados. Se você não recebeu, você me avisa que eu posto de novo no grupo. Aliás, eu já posto no grupo hoje os exercícios da aula 1, 2 e 3. Tá? Então, a gente precisa consolidar missão, visão e valores para entender que recursos eu preciso para poder viver a minha visão. Porque a partir de agora, a nossa jornada da felicidade, ela tem um ponto focal na nossa visão, o que nós queremos ser, tá? E aí eu vou mandar para vocês em PDF o que a Vânia está compartilhando, e vocês, nessa folha, vocês vão escrever os recursos que vocês já têm e que recursos vocês precisam ter, tá? Que recursos vocês já têm e que recursos vocês precisam ter para alcançar a visão de futuro de vocês.